Como que você lida com o magistério estar acima de São Tomás de Aquino? É óbvio que tá. Pois então. E aí? Você estava falando assim, aí o que São Tomás de Aquino falou na Cidade de Deus? Mas o que o Papa fala Agostinho. superior é o que ele... É Santo Agostinho, perdão. Agostinho. Ele fala em Cidade de Deus... Bom, o que o Santo Padre está falando de maneira infalível é superior ao exemplo que você está usando para se escudar. Como assim? Ué, Por que infalível aqui? porque ele está falando diretamente. Ele tá falando que eu não posso obedecer a autoridade. Isso é óbvio. É. Sim. Aí você está falando assim, não, mas veja bem, porque Essa não é uma autoridade. Santo Agostinho, se está empossada... Se a minha consciência não reconhece ele como uma autoridade, é o que Santo Agostinho coloca. Qual que é a diferença entre um ladrão e um imperador? Então, a sua consciência dita quem é legítimo ou não de estar no Estado. Então, Deodoro da Fonseca era ilegítimo e Leão XIII trocou cartas com ele, por quê? A justiça ordena a consciência. A reta consciência é ordenada pela justiça. Então, todas as políticas de concordatas, os santos padres estavam sendo injustos. Por isso que Santo Agostinho dizia que a diferença entre o imperador e o ladrão era apenas a justiça. Porque se não houvesse justiça, ele era um ladrão. Porque um roubava com pouco, o outro roubava com muito. O mero fato de estar politicamente estabelecido não dá a ele legitimidade. Você está invertendo os pontos. A liberdade de consciência está condenada pela igreja, inclusive. Você está tirando um julgo particular sobre a justiça para dizer que a justiça... Reta consciência não é liberdade de consciência. Você está literalmente escolhendo quem é legítimo e quem não é. Não é liberdade de consciência. Vamos lá. Deodoro da Fonseca era uma autoridade justa? É ou não é? A reta consciência é orientada pela justiça, pelos princípios da moralidade, pelo que é certo e errado. Miorizinho, na virada do século XIX por 20, reconheceria Deodoro da Fonseca como governador legítimo? O quê? Eu? Você mandar? Sim. Não, a gente... Porque o Papa também não excomungou o Lula nem nada do gênero. Mas você está se sublevando. Você você tá falando que a gente pode atacar o Estado porque ele é ilegítimo. Sim, com base no governo Lula ser ilegítimo, tudo está sendo passivo de aceitação. Você acha mesmo que você, vendo lá a queda do Império, tendo todo o asco do Deodoro da Fonseca, você só aceitaria? Ou você faria igual agora, negando o magistério da igreja para justificar suas próprias posições? Porque no momento que o magistério da igreja se estabeleceu, eu obedeço. Mas eu teria agido como cada um desses, e eu teria dito, esse é um governo ilegítimo. Canudos, então, estava sendo justo e reto. Sim, Canudos estava sendo justo e reto. Depois de Leão XIII ter reconhecido a autoridade de Deodoro da Fonseca e da República Brasileira. Antes não. Mas Canudos foi depois. Canudos, sim, mas porque o padre ali... É ou não é? Um movimento durante que padre? O missionário do sertão? Ué. Antônio Conselheiro, ordenado, padre lá, sagrado, tudo? Isso. Mas Antônio Conselheiro, ele não era padre de verdade. Ele não era ordenado. Eu não sei se ele era ordenado ou não. Mas se ele só estava pregando no deserto. Ele estava indo contra a aceitação da autoridade civil, a qual Leão XIII trocou cartas, reconheceu o regime, e você está falando que era uma revolta justa, porque o governo era injusto. Mas... Reconheceu baseado em mentiras, você sabe disso. Oi? Outra coisa, reconheceu baseado em mentiras. Ele não sabia assim, baseado em mentiras? Ele não sabia que era um governo maçônico. Isso por aí. Mas por aí. Você acha mesmo, depois da questão religiosa, Leão XIII não sabia que o gabinete inteiro de Deodoro da Fonseca era composto por maçons, liberais e positivistas? Você jura de pé junto isso? Onde o Papa trocou cartas diretamente com Dom Pedro II, falando sobre esses elementos. É evidente que ele sabe, só que o que ele fez foi, mesmo essa autoridade é preferível a concordata para a preservação da igreja e dos fiéis do que comprar guerra contra ela. Então você está me dizendo que a igreja reconheceu o governo maçom? Sim, nesse caso sim. Ela falou assim, eu reconheço como autoridade colocada por Deus. Pode ser um mau governo. Nós não temos nenhuma indicação de que isso seja verdade. Eu não sabia que o padre não era padre. Mas sendo padre ou não, continua a mesma coisa. Cada um daqueles indivíduos tinha que escolher individualmente qual era a sua reta consciência. E ainda tem que escolher. Você ainda tem continuamente que escolher.
O tempo inteiro você tem que escolher se você obedece ou não obedece. Você acha que todos os católicos com a reta consciência, o que mais criticaram o Gregório XVI é que ele estava censurando livros. E a galera com a reta consciência fala, Santo Padre, você está censurando coisas boas também, a gente não pode censurar tudo, porque pode ter alguma coisa ocasionalmente boa ali. E aí ele lança justamente aqui a encíclica que eu li pra você falando, independente de ocasionalmente ter um bem ali, é um mal maior que desvirtua a maior parte da comunidade essa liberdade de imprensa e de pensamento. Então é preferível que um poder sensorial vete a liberdade para o mal, mesmo com potencial bondades ali no meio, do que arriscar tudo. Quem tá defendendo o mal menor é você, cara. Vamos lá. Pô. Tu não percebeu, não? Rapaz, eu não percebi. Tu não percebeu, me não? Explique, me explique. O mal menor, pô. Tu tá dizendo que o Lula é o mal menor em relação à secessão. Bom, até aí a gente vai ter toda a reação católica fazendo não é verdade. Pio IX, Leão XIII sobre... É verdade isso? O mau governo é melhor do que a anarquia. Eu faço cor a Jackson de Figueiredo. É esse instinto que funda a revista A Ordem. É isso que estabelece o catolicismo militante no Brasil. Tu sabe que o que os libertários defendem não é anarquia nesse sentido, porra. Ué, eles defendem o estabelecimento de uma nova ordem. Entre essas duas ordens, você está dizendo que é o mal menor não ter secessão. É continuar abortando criança. É continuar fazendo mal. Tá e como o libertarianismo... Então você está indo diretamente como o libertarianismo, com autores que defendem vender seus filhos, ter autopropriedade, poderia criar uma ordem menos pior do que a atual. Que não tem, que rejeitam qualquer autoridade, que diz que pela reta razão você pode contestar qualquer ordem. Tu sabe como funciona isso das crianças? Oi? Sabe como funciona isso das crianças? Eu tô até com medo. Por exemplo, sobre quais condições você pode permitir a venda da tutela de uma criança? Primeiro, você sabe o que é a venda de uma tutela? É a venda de um conjunto de obrigações. Sim. É a adoção. Sim. Agora, sob quais condições você é autorizado a, por exemplo, deixar uma criança não alimentar uma criança? Sob quais condições você está autorizado a fazer do ponto de vista libertário? Apenas se você avisa ao mundo que aquela criança não vai ser mais alimentada. Tá, vamos lá. Como que isso se aplica na prática? Isso significa qual que é o fator que coíbe o desvirtuamento dessa ação? E por que necessariamente torna-se... Vamos supor, o que garante que o cara vai fazer isso quando ele vai deixar uma criança morrer de fome? Ele está sendo antiético. Ele não está sendo libertário nesse caso. Ele está sendo bandido como qualquer outro. Exatamente isso que eu tô dizendo. O governo é necessário para os homens porque ele não fica à mercê desse negócio de eu não sou... Eu não defendo o Estado, cara. Presta atenção. Os libertários defendem o governo. Eles defendem a essência de um governo. O que eles não defendem é a essência de um Estado. Qual que é a diferença? Um tem consentimento e legitimidade. O outro não. Ou seja, o governo é quando todo mundo concorda com você. Daí o primeiro que discorda faz o quê? Não é assim. O governo é quando a ordem política que usa a força, usa ela legitimamente. Isso significa... Mas é muito simples, não sei se você sabe. Vamos lá, legitimidade. Vamos só recapitular, por favor. Eu gostaria de ouvir de novo. O que dá legitimidade pro Estado, pro governo, perdão? O que dá legitimidade para um governo é se ele está agindo de tal forma a incorporar a reta justiça. Esse governo... Um exemplo. Esse governo justo pode censurar uma publicação de livro de um sujeito perverso? Vamos chegar nisso. Antes disso, ele pode prender um criminoso? Legitimamente? Eu espero que sim, né? Pode. Por que ele pode prender um criminoso? Por que o Estado pode prender um criminoso? Até o Estado. O Estado brasileiro pode prender legitimamente. Que é legítimo, o sujeito feriu. Isso. Beleza. Isso. Então, aquelas ações que são legítimas a qualquer cidadão que é parte da comunidade política, em virtude da justiça da ação, ele pode fazer. Se você provar por um libertário que ele tem o direito, o libertário tem o direito de, por exemplo, impedir blasfêmia, porque isso seria a reta justiça, ele deveria fazer. Qual que é a diferença fundamental entre os ANCAPs? Os ANCAPs acreditam que toda a ordem
toda ordem ética e jurídica, ela funcionaria melhor sem o Estado. Então, vamos lá. Qual que é o princípio, então, ontológico do libertarianismo? É a justiça? É isso que você está querendo me dizer? O princípio ontológico do libertarianismo é a propriedade que emana do self, da pessoa. É o que é próprio de cada um. Cada um de nós tem Senhorinho, a propriedade... São Tomás de Aquino, a propriedade não é um direito natural. É uma falácia de 4 termos aqui. Propriedade não pois não. É uma falácia de 4 termos aqui. Pois não. Pode, por favor. Porque até onde me consta, a terra foi feita para os homens e nós criamos um direito positivo de propriedade privada. Deus não deu a propriedade privada ao homem. Lógico que não. Bom, aí você discute com o Dr. Angélico, você vai ter que discutir com as principais encíclicas de Leão XIII, você vai pegar uma porrada de encíclica que condena o latifúndio. Não. Como assim? A Rerum Novarum diz com todas as palavras que a propriedade ela é um direito, não um direito natural. Não, ela é sagrada. Ela é positiva. O que quer dizer algo ser sagrado? É possível algo ser sagrado sem ser natural? Do ponto de vista da moralidade católica, é possível algo ser sagrado sem ser natural? Tá escrito lá na Rerum Novarum, só você pesquisar. É porque, como você... E da Rerum Novarum, ele diz que a propriedade pessoal, a propriedade deve cumprir a sua função social. Na Rerum Novarum, ele faz... E aí? Que direito sagrado é esse que tem que corresponder ao direito social dela? Você só pode ter a propriedade mediante a justiça. A propriedade é um meio, não um fim. Então, se a cosmogonia libertária é a propriedade, ela nunca será compatível com a doutrina católica. Os libertários acreditam numa função social da propriedade. Eles acreditam em uso capião. Você só não sabia disso. Tô descobrindo agora, realmente. O que acontece? É um mutualismo, então. Você afirma que o libertarianismo é mutualista. O libertarianismo, uma das vertentes libertárias é o mutualismo. O mutualismo é um tipo de libertarianismo. Então, como que a gente vai tratar aqui? Você vai representar essa corrente libertário, mutualista, narcotaralita, para lá, blaster, mega blaster? O que eu estou dizendo? Eu, Daniel, defendo o seguinte. Eu defendo que, do ponto de vista da DSI, a ausência do Estado é o que poderia resolver a pobreza. Eu estou respondendo que, do ponto de vista da DSI, a ausência de Estado é o que poderia resolver boa parte dos incentivos para as drogas. Eu estou dizendo que, do ponto de vista da DSI, a ausência de uma força centralizadora... A DSI conclama o Estado moderno a mediar as relações de trabalho. E o que eu estou dizendo é, nós precisamos enxergar as instruções da DSI à luz do que funcionaria. Quando a DSI diz, estou buscando alcançar X, eu preciso sempre escolher o meio mais adequado para isso. Sim. Qual que é o meio mais adequado para isso? Do ponto de vista dos ANCAPs e a ausência do Estado. Do ponto de vista de um católico ANCAP, ele precisa acreditar que uma comunidade moralmente firme surgiria da ausência do Estado. Do contrário, ele não está autorizado a acreditar nele. Então existe ao menos um tipo de ANCAP, um tipo de libertário que é autorizado pela igreja. Então você está dizendo... Então você sabe qual é a resposta para dizer que não tem nenhum. Não, é que tem ao menos um, não é isso? Não, tudo bem. Então você está dizendo que você não é um libertário que tem por ontologia a propriedade. Você tem a justiça e por isso, por essa visão de função social da propriedade, em conformidade com a doutrina social da igreja, ela pode comungar da cosmogonia católica. Ou seja, você está dizendo que o libertarianismo original, que tem a propriedade como ontologia, ela não é compatível com o catolicismo. Não, é porque a propriedade como ontologia tem a pessoa como ontologia. O fundamento do Hofbauer, que você criticou mais cedo, o Hofbauer ele diz que o fundamento central de toda todo indivíduo tem propriedade. As marcas da personalidade. Marcas da personalidade. Ele diz que o fato de eu deixar marcas no mundo e elas deverem ser preservadas por aqueles que são meus irmãos, que são, como Locke colocou, todos filhos de Deus, é o que determina o ponto de partida da ontologia libertária. Então os franciscanos, por exemplo, não são humanamente consideráveis em termos históricos. Eles não têm nenhuma posse, não têm propriedade. E aí? Como não?
Lógico que eles têm propriedade do próprio corpo. Autopropriedade? Eles decretam. Eu posso me possuir? Eu sou ente de direito. Do ponto de vista dos outros indivíduos, sim. Então, assim, vamos lá. Eu posso, por exemplo, alugar o meu corpo sem ser gay. Vou alugar meu corpo por 3 meses pro Rodrigo e depois eu tô livre de volta. Eu posso... Não pode. Como que eu vou ter o meu corpo como propriedade? Você não pode, porque você não pode vender sua vontade futura. Você não porque o meu corpo não é minha propriedade. O corpo sou eu. Não tem como eu desvincular o meu espírito do corpo pro catolicismo. A gente nem crê mais gente, porque a gente precisa desse corpo aqui pra reencarnar. A sua vontade presente é a única coisa que você tem à disposição. Então você não pode vender-se em escravidão. Ponto. Mas você está confundindo as coisas. O libertário não acredita em direito positivo, apenas em direito negativo. Nós temos direito de não termos certas ações cometidas sobre nós. E esse direito a própria igreja assume. Tanto que foi consolidado pelo próprio Concílio Vaticano II. A possibilidade de que o indivíduo tenha uma esfera de ação própria em como agir é um direito do sujeito. Que nem o Estado, nem outro homem podem ferir. Então existe ao menos um tipo de libertário que é legítimo. Ao menos um. Eu reconheço que boa parte dos modelos libertários são ilegítimos. Ou seja, para os fins dessa discussão, boa parte deles estão excomungados. Excomungados não, condenados. Excomungados porque eles defendem, inclusive, coisas que são... Não, entendi. Explicitamente imorais. Eles defendem aborto, por exemplo. Não tem como ser abortista e católico. Mas isso não significa que não exista ao menos um tipo de libertário anarcocapitalista. E veja, são níveis. Porque dá para você ser libertário sendo liberal clássico, mas, Miorim, minarquista e anarcocapitalista. E entre os anarcocapitalistas, eu estou dizendo que, primeiro, entre os libertários. Entre os libertários, vários desses, inclusive, defendiam que você pode ser contra coisas como blasfêmia. Porque defendem que o bem comum é o fundamento central da comunidade política, então você poderia ser contra a blasfêmia. Você poderia ser a favor de bens públicos, caso eles existissem. Todo mundo aqui está no guarda-chuva do libertarianismo. E entre esses, entre os anarcocapitalistas, existem aqueles que acreditam que o anarcocapitalismo iria gerar um regime político em que a virtude seria maior, em que a obediência aos princípios morais seriam maiores, em que, principalmente, as considerações dos problemas centrais que a DSI enfrenta... Mas você entende como isso é problemático? Você está falando assim, ó, o libertarianismo não é condenado. Foi o que você me apresentou. Não tem uma... Por exemplo, não pode ser excomungado porque não tem uma excomunhão expressa. Então eu posso ser. Agora você está falando que, ó, esses libertarianistas estão condenados mesmo. O meu que não tá. E aí, como exatamente a gente vai chegar num ponto onde é possível bater o martelo e falar, ó, é condenado? Porque você sempre vai ter um subterfúgio pra falar, não, eu sou austro-libertário, para ali, para lá. Isso! Por uma razão secundária, cara. Uma da questão. O ponto do corpo ainda não tá fechado. Se eu alugo uma casa, eu não posso alugar ela pra outra pessoa. Eu tenho a posse da casa, mas eu não sou dono dela. A mesma coisa acontece. Eu tenho livre-arbítrio? Tenho. Mas se eu ficar pecando, o que vai acontecer comigo? O real dono do meu corpo vai me sentenciar. O meu corpo é de Cristo, não é meu. Eu tenho posse do meu corpo. Eu não sou o dono do meu corpo.